Amigos queridos, amanhã se inicia e aos primeiros clarões da luz do sol chegam também aos nossos espíritos os convites a renovações constantes. Se descortinam para nós nesta hora oportunidades desafiadoras que irão esculpir em nossos sentimentos a formosura da bondade, do bem e da verdade. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, sê conosco, Senhor. Ampara-nos nesta hora, sustentando os nossos sentimentos, para que estes sentimentos sejam a força mobilizadora das ações no bem constante, para que os nossos sentimentos nobres sejam potencializados pela emanação sublime dos seus mensageiros, para formarmos este contingente de trabalhadores espíritas cristãos que se alistam às fileiras dos trabalhos que ora se apresentam para toda a humanidade. Trabalho que se inicia na intimidade do nosso ser e repercute no mundo em que vivemos. Gratidão, Senhor Jesus, por tudo que a vida nos oferece, pela grandiosidade de aprendizado que este momento nos sugere e pelas oportunidades redentoras do caminho. Faze de nós amigos espirituais, instrumentos dignos e úteis para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus nesta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E estamos iniciando causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quiser, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outra fora desta vida. As causas da vida presente são geradas pelas nossas escolhas atuais e que não necessariamente estavam no nosso planejamento reencarnatório. E as causas do passado estão nas nossas memórias, que nós chamamos da anterioridade, que eu vim trazer para transformar nessa encarnação. Então, são de duas naturezas. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter ou da personalidade, da conduta ou do comportamento daqueles que os suportam. É uma consequência das minhas características de personalidade atual. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? O tombar significa perder as oportunidades que o planejamento reencarnatório nos ofereceu, porque escolheu permanecer nas suas características, sem forças morais para ter se superado. Quantos homens são arruinados por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos. A esse rol
de possibilidades de fracasso reencarnatório ou de potencialização do sofrimento, porque nós trazemos já uma característica muito peculiar a nós, que é o passado, que se estampa na nossa personalidade. E muitas vezes nós potencializamos essas dificuldades pelas escolhas atuais. Então, muitas das causas atuais do sofrimento humano têm a ver com a potencialização, com o reforçamento que eu dei às minhas más inclinações. Porque as inclinações são só predisposições, elas podem acontecer ou não. Nós trazemos predisposições mórbidas, doentes, mas muitas vezes o que faz o espírito tombar, sucumbir ou não suportar as dificuldades foram as escolhas que ele fez durante a sua existência. Mas aí a pessoa pode nos dizer, mas eu não escolhi deliberadamente este sofrimento. Mas nós podemos dizer, nossas ações são escolhas. Se eu tenho uma ação contrária ao bem, eu estou escolhendo sofrer pelo mal que eu estou cometendo. Eu estou escolhendo. E tudo serão escolhas. Se eu me alimento inadequadamente, eu estou escolhendo sofrer pela consequência desse desatino. Se eu escolho pôr para fora toda a minha irritação e minha cólera, eu estou escolhendo que isso gere para mim um transtorno mental. Eu estou escolhendo. Mas essas escolhas, embora voluntárias, nem sempre são medidas pela responsabilidade ou pela consequência. Porque se nós tivéssemos já desenvolvido alguma responsabilidade moral sobre o que fazemos, nós estaríamos atentos às nossas escolhas. E então essas escolhas não mais passariam a ser regidas pela minha característica predominante de personalidade, por aquilo que eu estou escolhendo viver, por aquilo que eu desejo para mim, pelas ilusões que me comprazem viver, pelo excessivo materialismo em que me entorpece. Então, isso são escolhas atuais das nossas aflições, são as causas atuais das nossas aflições, que a grande maioria das vezes guardam pouquíssima relação com o nosso passado. E é por isso que nós chegamos ao término de uma existência com essas pendências que nós fomos acumulando pelas escolhas enganosas atuais. Porque desprovidos muitas vezes do bom senso e não despertados na razão e tampouco movidos pela consciência, nós nos deixamos arrastar pelas escolhas coletivas. E isso é bem atual no nosso momento evolutivo, porque nós estamos num momento de usos e costumes, que nós vamos chamar de moral social, que nos arrasta coletivamente. As pessoas, via de regra, não fazem discernimento. Se todos fazem, faço também, não medindo consequências. E a humanidade tem caminhado a esmo, muitas vezes, por um pensamento coletivo que, via de regra, não são espíritos iluminados que conduzem essa multidão. Nós estamos no momento da humanidade sem lideranças suficientes positivas que pudessem a humanidade se agarrar para seguir. Então, com o movimento pueril, porque isso é próprio da adolescência, o estado ainda pueril do espírito, não é cronológico, mas interno, de não ter uma ideia própria sobre nada. E a ideia de todos é a ideia vigente. Então, isso está mostrando para nós que precisamos desenvolver a inteligência associada à verdade. A inteligência associada à verdade vai iluminar a nossa razão. E a nossa razão vai gerar um filtro chamado discernimento.
Entre os meus impulsos, que ontem falamos de forças cegas, entre os impulsos que eu tenho sem filtros, eu não tenho esse filtro da razão bem desenvolvido, pelo estado ainda imaturo de ignorância. Muitas vezes não temos relevantes sentimentos bem estruturados, temos fugidias emoções felizes, o que é muito diferente. Mas o sentimento bem estruturado, ele é um filtro que faz com que a consciência se manifeste. E isso seria o recurso para nós, doravante, não termos mais aflições causadas por forças cegas, como o impulso primitivo da cólera. Forças cegas, pelo materialismo que gera a ganância. São forças cegas que nos conduzem. As forças do poder, as forças da competição desleal e desregrada, são forças cegas. Então, continuando ainda o que Leon Denis fala sobre isso, que ele está falando que essas forças cegas ainda é a luta entre o espírito e a matéria, onde prevalece a ganga ainda das más paixões. Então, a luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo libertar o espírito cada vez mais do jugo das forças cegas, que são o estado primitivo ainda, embora estejamos numa sociedade esclarecida, porém ainda não civilizada, nós estamos ainda com prevalecência das forças primitivas, como se fossem reações impulsivas para domínio e poder. E esse domínio e poder ainda é remanescente de situações muito atávicas e primitivas no espírito. Embora essa humanidade de agora esteja intelectualmente desenvolvida, como diz o Evangelho, a indiferença é a nossa maior dor. Então, ainda somos indiferentes a nós mesmos, a construirmos em nós um estado de equilíbrio. Então, isso só pode se obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas, que traduziríamos em termos de Eurípides Barçanufo, pela educação do espírito. Isso só será resolvido pela educação do espírito. E a educação do espírito que vai trabalhar as potencialidades, como diz Leon Denis, as faculdades humanas, as potencialidades. Quando todo o nosso ser se voltar para educar as nossas potencialidades, nós vamos criar uma malha de filtros da razão e do sentimento bem iluminados para educar as nossas más tendências. Porque os amigos espirituais estão nos trazendo há um tempo imenso de que é chegado o momento de nós espiritualizarmos a nossa existência. Então, o espírito sofre tanto mais o peso das fatalidades materiais, quanto mais atrasado e inconsciente é, tanto mais livre se torna, quanto mais se eleva e se aproxima do divino. No estado de ignorância, é uma felicidade para o ser estar submetido a uma direção. Mas quando sábio e mais perfeito, goza de sua liberdade na luz divina. Mas eu posso escolher quem eu quero que me conduza. Porque todos os espíritos que somos nós, os espíritos ainda imperfeitos, atrasados, nós achamos muito bom que alguém nos conduza. Os espíritos superiores nos imantam, não interferindo no nosso livre-arbítrio, mas nos imantam com as forças daqueles sentimentos morais que nos motivam. E com aquela imantação ficamos sempre motivados a irmos além, a transcendermos os nossos limites. Nós sentimos esse amparo
e precisamos nos sentir conduzidos por estes sentimentos. Mas inconscientemente, pelas nossas escolhas, quem será que nós estamos elegendo para nos conduzir? Porque é uma questão de sintonia. Se as forças cegas predominam em nós, ou a irracionalidade, os impulsos primitivos, que geram os nossos desatinos, nós já estamos escolhendo as nossas companhias espirituais. E isso não significa obsessão, significa associação de ideias. Significa eu me vincular a uma pleiade de espíritos que se arrastam como eu, como nós, na própria ignorância. Então, escolher quem me conduz, escolher os caminhos, para que isso seja uma escolha lúcida, eu preciso primeiro dominar os impulsos primitivos que geram as minhas escolhas. E jamais se queixar, o que é que eu fiz para merecer isso? Resposta dos espíritos: fez tudo. Fez tudo. Tanto para merecer o bem, quanto para merecer as dificuldades, que são corrigendas necessárias. Então, as nossas queixas, elas denunciam que nós fomos inconscientes nas escolhas, que nós continuamos escolhendo sem saber que aquilo já tem um retorno imediato para nós, que é o que o Evangelho vai dizer: quantos homens faliram, quantos lares faliram, quantos processos reencarnatórios se diluíram no nada, pela ausência da construção desses filtros morais que gerariam para nós escolhas alinhadas ao bem e à verdade. Sempre é importante a gente perguntar: por que será que em determinadas circunstâncias da nossa vida nós escolhemos o caminho errado? O que mesmo nos levou a fazer escolhas contrárias ao bem? Porque essa reflexão vai nos auxiliar profundamente a retomar um caminho que é melhor para nós. E os espíritos superiores, através da doutrina espírita, têm mostrado que o fato principal, vamos entender bem isso, o fato principal das nossas escolhas equivocadas é porque a gente não enxerga o outro. Olha a importância de nós entendermos isso. Porque todas as vezes que eu não percebo o outro, eu estou focada em quê? Em mim. E quando nós estamos focados 200% em nós, estamos sendo liderados pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, se nós observarmos hoje o mundo como ele está, nessa situação que nós estamos vivendo, o que nós percebemos? A pessoa está doente, muitas vezes, sabe que está, e entra num elevador que tem 5 pessoas. A pessoa sabe que está doente e se coloca numa posição de coitadinho e põe um monte de gente para cuidar daquela criatura e todas aquelas vão pegar. Nós não estamos falando, evidentemente, quando a pessoa está no hospital, está na enfermaria, mas em casa, que ela poderia ficar isolada, né? E poupar outros de pegarem, ela pensa em quem? Nela.
E não é só isso que nós estamos vivendo, né? É tudo. É em todas as circunstâncias e situação. Quantas vezes nós chegamos num lugar porque precisamos de alguma coisa verdadeiramente e alguém que está para nos atender está conversando com alguém um assunto completamente diferente daquilo que é a sua função. E nós ficamos ali, aguardando a pessoa, às vezes alguns minutos, às vezes meia hora, às vezes até horas. Dentro do nosso lar, às vezes um filho vem perguntar alguma coisa e nós estamos vendo um jogo, um filme, estamos fazendo uma atividade, às vezes lavando um carro, e a gente não prioriza aquele momento do outro. Quantas vezes nós estamos numa situação qualquer e alguém chega necessitados de nós e a gente nem percebe que a pessoa chegou. Então, o fato de nós não enxergarmos ninguém que não seja aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que é do nosso interesse e aquilo que nos beneficia, vai criando ao redor de nós mesmos uma situação extremamente enfermiça, com exigências cada vez maiores no sentido do mundo estar aos nossos pés. Então, a grande parte, para não dizer a totalidade, vamos dizer a grande parte para não exagerarmos. A grande parte de todas as nossas aflições, mais de 80%, é porque nós não enxergamos o outro. Será que é fácil para a gente admitir isso? Porque se a gente olhar para nós mesmos e falar assim, não, isso não é verdade. Isso faz parte do nosso orgulho, porque é verdade. Os espíritos superiores não brincam, não trazem esclarecimentos falsos. Eles falam da nossa intimidade. Vamos perceber aquelas pessoas no mundo que mais trazem dificuldade para a sociedade onde vivem, em todos os níveis. Às vezes, quando a gente diz assim, eu não estou pensando no outro, às vezes nós estamos ocupando uma posição que aparentemente é uma posição onde nós vamos olhar para todos. Às vezes ocupamos um cargo de responsabilidade onde teremos sobre a nossa responsabilidade um número muito grande de pessoas. Aí alguém fala assim, nossa, mas aquela pessoa é um espírito abnegado, porque ela dedica a sua vida a uma coletividade, ela dedica a sua vida a um conjunto de pessoas. Mas se nós formos aprofundar bem no campo espiritual daquele espírito, talvez ele esteja
200% em si mesmado. Ele faz sim alguma coisa por alguém, mas tudo o que ele faz é pautado na forma dele pensar. No instante em que alguém sugere uma forma diferente de realizar ou de pensar, o espírito ou abandona o cargo ou a situação, ou se torna um tirano impondo de maneira inclemente suas ideias. Porque não está pensando no outro. No instante em que nós impomos para alguém o que nós pensamos, mesmo que aquele pensamento seja correto, mesmo que ele seja correto, obrigado, nós não estamos de maneira nenhuma pensando no outro e impondo a forma como nós pensamos, não auxiliamos. Porque se isso fosse verdade, se impor o bem para alguém fosse o verdadeiro bem, nós teríamos que dizer que Deus errou, porque Ele não faz isso. Ele não nos impõe o bem. Ele não impõe o bem a nenhum dos seus filhos. Ele permite que nós possamos aprender conosco mesmo, com as nossas experiências. Daí a importância de nós irmos entendendo com muita profundidade que desconsiderar o outro, desconsiderar que o outro tem uma consciência, que o outro tem o livre-arbítrio, que o outro tem as suas escolhas, que ele pode ter as suas decisões, enxergar o outro e aceitar profundamente que ele siga o caminho dele, mesmo que nós consideremos que aquilo seja torto, é enxergar o outro. Como nós gostamos de ser enxergados por aqueles que nos rodeiam. Porque quantas vezes nós também dissemos, vamos dizer, eu prefiro ir por este caminho, ir com a minha cabeça, do que com a sua. É uma escolha. É uma escolha. Então, porque na medida que nós não compreendemos isso, na medida que nós não compreendemos isso, nós vamos acusar todos aqueles que nos rodeiam pelas aflições atuais que nós passamos, sem perceber com profundidade a verdadeira causa. E a causa de mais de 80% das nossas aflições atuais é não enxergarmos o outro. Para admitir isso, vai ser necessário muita humildade. Então, observemos. Porque é fácil a gente observar o outro. É muito fácil. Se a gente olhar para aqueles que nos rodeiam, que tumultuam, logo a gente vai falar, sabe por que ele tumultua? Porque ele pensa só nele, porque ele não enxerga o outro. Então é fácil a gente ver isso claramente no outro, não é? É só a gente olhar. Olha para as pessoas que tumultuam. Olha para aquelas pessoas que estão em aflição. Qual que é a origem? Essa. Mas a nossa não é. Será? Vamos refletir sobre isso. Vamos fazer a prece.
Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada, que nos encontramos em Seu nome, rogamos que o Senhor possa direcionar Seu olhar doce e misericordioso sobre nós, para que possamos receber nesta hora o passe espiritual. O passe, Senhor, que há de recompor as nossas energias perispiríticas, materiais, e ao mesmo tempo que a Sua luz penetrante, Senhor, possa atingir o espírito que somos, apontando rumos novos, para que possamos acertar cada vez mais. Fluidifica, Senhor, junto desta equipe socorrista, a nossa água, para que ao sorvê-la, possamos nos tornar espíritos mais fortalecidos e saudáveis, por absorver destes elementos curativos recolhidos na natureza. E nesta hora abençoada do dia, nós gostaríamos que todos os espíritos superiores que aqui se encontram possam auxiliar os nossos irmãos que se encontram internados nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, necessitados de amparo, de socorro, de saúde. Que nesse instante possamos doar do nosso ectoplasma, estendendo as nossas mãos, para que estes espíritos recebam do que temos de melhor e possam ser socorridos nesta hora. Rogamos, Senhor, pelo nosso país, pelo Brasil, pela pátria amada, para que nós, brasileiros, possamos assumir o nosso lugar na orquestra de Deus nosso Pai, fazendo desta nação um ambiente propício ao Seu evangelho de amor no coração dos homens. Que sejamos honestos, trabalhadores, irmãos uns dos outros, oferecendo do que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.